Olá, queridos irmãos da Igreja Batista de Fernandópolis. Eu sou o pastor Arlen Mafra. Eu sou pastor adjunto da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Eu tenho um prazer enorme de estar participando com vocês desse programa de pelos 12 meses do ano, 12 dias de ministração, de atenção à Palavra de Deus, atenção a esse programa para os 12 meses do ano. Isso é muito importante, didáticas às vezes, pedagogia às vezes é muito importante, porque o nosso cérebro está muito acostumado com isso. Então ele tem comandos em relação a isso para nos lembrar dessa programação. Quero parabenizar todos vocês, meu querido pastor Kinner, e agradecer pela acolhida que tive quando estive aí na igreja dando testemunho, por ocasião do meu testemunho. Mas vamos lá, eu recebi essa missão de fazer uma devocional com vocês a respeito dos temas que vocês estão tratando aí nesses 12 dias. E eu escolhi um tema muito interessante, porque nós vamos falar a respeito do mês de agosto, que já é quase no final do ano, e aí é o tempo que muita gente vem se esforçando durante o ano para poder colocar em prática a palavra de Deus, ouviu muita coisa, tem participado de muita coisa, né, teve muita expectativa, perspectiva, mas aí de repente a gente começa a cansar, começa a se frustrar, porque a gente começa a conviver com os mesmos problemas, e não tem nada mais cansativo na nossa vida do que conviver com os mesmos problemas. Eu posso dizer isso porque com a minha família aconteceu isso, né? Eu fui usuário de drogas por muitos anos, fui usuário de crack pesado, eu era empresário, eu era um bom pai de família, e de repente a minha família implodiu com esse problema das drogas pesadas, começou com cocaína. Agora foi muito duro para os meus filhos e para minha esposa conviver durante muitos anos, muito tempo, com o mesmo problema, sabendo que a gente tinha um problema gravíssimo, não só meu particular, mas de família, porque afetava a todos, para resolver. A gente tentou de tudo. Eu fui internado mais de 20 vezes, né? Mas eu encontrei em Cristo numa madrugada, eu já estava morando nas ruas, já era mendigo, minha vida destruída, meu casamento destruído, a minha paternidade, né? As autonomias dos meus papéis sociais completamente desbotada e desintegrada, eu não tinha mais rede de amizades, eu não tinha mais credibilidade, minha vida tinha acabado sob todos os aspectos, em todas as áreas. Mas uma madrugada, uma senhora falou de Jesus para mim, aqui em São Paulo, em cima de um viaduto, e eu me agarrei àquela palavra como se fosse o maior tesouro da minha vida. E eu acreditei que eu podia pelo menos morrer com dignidade, mas a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para realizar e fazer infinitamente mais da nossa expectativa e perspectiva. A Bíblia se manifestou na minha vida de forma empírica, de forma prática. Deus foi e tem sido poderoso para realizar e tem realizado muito mais do que eu sonhei aquela madrugada quando eu disse: me dá uma morte digna, me livra do crack tão somente. Mas Ele trouxe de volta a minha esposa, casamos de novo, meus filhos, minha família foi completamente restaurada, né? Eu tive o privilégio de ser convocado pelo Senhor para segui-lo, espalhando essa verdade, né? Pelo mundo afora, e assim tem sido através dos nossos livros, dos nossos depoimentos. Mas vamos lá. Lá no capítulo 48 de Ezequiel, Deus está falando através da boca do profeta Ezequiel, está dando a ele detalhes de como Deus gostaria que as coisas fossem feitas, como Deus gostaria que o templo fosse construído. São detalhes, como Deus gostaria, quais as medidas, que tipo de janela o templo deveria ter. São coisas bem detalhadas, bem minuciosas, e onde deveria ser construído, né? Para que lado deveria ser colocado as portas, né? Que tipo de material deveria ser usado. É muito interessante isso, porque são detalhes que às vezes a gente pode imaginar o seguinte: mas o que isso tem a ver com Deus? Né? Deus não tem muita relação com material, com tipo de madeira, com tipo de, enfim, né? De acabamentos, com a logística, com a engenharia do processo, porque Deus está passando informações, está dando comandos tão detalhados, né? Sabe que isso acontece nas nossas vidas? Às vezes eu fico pensando assim: por que Deus me passa informações, por que Deus trata comigo coisas tão detalhadas e às vezes muito difíceis, que exigem muita perícia para fazer? Então Deus vai dando os detalhes daquelas coisas, né? E parece uma coisa trabalhosa. Eu fico imaginando que quando Ezequiel passa as informações para o povo e o povo vai para a prática, mas muito problema deve ter acontecido.
a madeira quebrou, aí o material não chegou na hora certa, aí aquelas medidas lá não deram muito certo, aí construiu um pedaço aqui errado. Eu fico imaginando aqui na minha mente, né, os obstáculos e os problemas, porque as coisas não são assim, né? Num sopro a gente determina que vai fazer e de repente as coisas acontecem. A nossa casa é construída, nosso filho é liberto, nossa família toda restaurada. A coisa às vezes não é assim só num clique, né? É um processo, tem muitos detalhes. A nossa vida, aquele sonho de uma carreira profissional, de uma carreira acadêmica, enfim. De repente, no final de todas aquelas informações, aí Deus diz assim, e o nome da cidade, presta atenção nisso, e o nome da cidade, ou seja, o final de tudo, de todo o esforço de vocês, o final de toda a atenção de vocês a esses detalhes, o nome da cidade será Jeová Shammah, ou seja, o Senhor está ali. Pronto, acabou. A partir daí os detalhes eram coisas secundárias, extremamente secundárias. O que era mais importante de todos aqueles comandos? O que era mais importante em relação a todo o esforço, a atenção, o cuidado, a cautela de cumprir aquelas coisas no detalhe, daquela dinâmica dos erros e acertos, da coisa dar certo, não dar certo, do esforço, do suor. O que era mais importante? O mais importante é o seguinte: Deus estava naquele negócio ou não estava? Deus estava naqueles comandos? Deus estava no final de tudo ou não estava? Qual era o propósito final de Deus? Era que fosse uma coisa bonita? É que o templo fosse maravilhoso? É que as pessoas olhassem para aquilo e dissessem, nossa, mas como a gente foi... como a gente fez isso com detalhes? Como a gente foi perfeito no que nós fizemos? Como isso ficou grande? Não. O final de tudo era que a presença de Deus ia se manifestar naquele lugar. E a partir daí, irmãos, todo o esforço, todo o suor, todo o erro e acerto, todas as tentativas, cada momento de persistência, de perseverança, a fé do povo em dar conta daquela missão que Deus estava dando de construir uma coisa com tantos detalhes, a partir daquilo, a presença de Deus ia fazer valer a pena, porque pessoas iam ser tocadas, transformadas, curadas, restauradas, a fé das pessoas iam ser edificadas e as suas forças iam ser revigoradas pelo quê? Pela presença de Deus naquele lugar. Deus prometeu isso. É isso que eu quero dizer a você. O resto é detalhe. Os comandos que Deus dá para você amar no seu casamento, para você semear na vida dos teus filhos, para você orar, para você ser cauteloso, fugir do pecado, são comandos, são detalhes do dia a dia, o ano inteiro, e às vezes chega mais para o final do ano e você pensa, será que valeu a pena isso? Calma, porque no final de tudo vai haver uma conexão da sua vontade de cumprir isso, de continuar com isso. Vai haver o momento do Jeová Shammah no seu esforço. O final de tudo é que Deus vai olhar, as pessoas vão olhar para a sua família, olhar para a sua vida, olhar para o seu esforço e vão dizer, Jeová Shammah, o Senhor está com ele, o Senhor está com essa família, o Senhor tem dado livramento e escape a eles, o Senhor tem sido bom com eles, o Senhor os tem revigorado em tempo de deserto, em tempo de pandemia, em tempo de necessidade, em tempo de muitos obstáculos. Jeová Shammah. Continue com os detalhes, continue dando... Continue pedindo a porção de Deus para dar conta dessa missão, com todas as tarefas que você tem como cristão, para você cumprir os seus papéis sociais, familiares. Continue servindo a obra de Deus, continue acreditando, porque você verá a manifestação de no final dessa construção, desse suor todo seu, até o final de 2021 você vai ver o Jeová Shammah na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que caia a chuva de bênçãos de Deus nesse ano de 2021 para você. No nome poderoso de Jesus. Beijo grande a todos vocês, amados irmãos, família aí de Fernandópolis. E pastor Kinner, igreja, no segundo semestre, a gente vai marcar para a gente quer fazer toda a região aí, ter um encontro maravilhoso com os irmãos testemunhando o que Deus fez com nossas vidas. Fiquem com Deus.